De Caminha a Terras do Lindoso é uma viagem que nós documentámos numa série de vídeos chamados Autocaravana em Viagem por Terras da Fronteira. Neste regresso à estrada, decidimos retomar esta viagem. Mas regressemos às imagens daqueles 5 vídeos editados anteriormente para nos lembrarmos do que tinha acontecido. Começámos por Caminha, seguiu-se Vila Nova de Cerveira, um local sempre muito agradável para estacionar e pernoitar com a autocaravana. A não perder a visita à vila e as paisagens do Rio Minho. Depois fomos descobrir Valença com a ajuda das bicicletas elétricas. Não existe área de serviço para autocaravanas, mas certamente que vão encontrar um local agradável onde podem estacionar o vosso veículo. Continuamos a nossa viagem pela Raia, agora até à Vila de Monção. E que bem que se come em Monção, come-se bem e bebe-se melhor. Por aqui visitámos o Museu do Alvarinho, um local a não perder. E ficámos tão impressionados com os vinhos Alvarinho que a seguir fomos visitar o Palácio da Brejoeira. Uma visita que nos deixou gratas recordações e até tem uma loja que ajudou a reforçar a cave da autocaravana. Depois seguimos a estrada até à Vila de Melgaço. Mas não se esqueçam, nos 5 vídeos que editámos sobre esta viagem, tudo está descrito em pormenor. Por aqui ficam só alguns apontamentos. Como este espaço memória que nos fala de quando se tinha que partir para a imigração a salto. Tempos difíceis aqueles, assim como estes que enfrentámos depois a seguir. De novo o Alvarinho estava presente nesta viagem, agora com o solar dedicado a estes vinhos. E a descida do Rio Minho em rafting? Bom, isso então foi espetacular. Ao princípio ainda tínhamos algumas dúvidas, mas rapidamente se dissiparam. E a equipa em que fomos incluídos era fantástica, foi uma alegria constante. Uma alegria e muita adrenalina. Uma experiência que certamente vamos repetir. Mas as aventuras nesta viagem continuavam, agora por Castro Laboreiro, uma aldeia encantadora com muito para descobrir em paisagem e nos muitos trilhos que percorremos com a ajuda das bicicletas. Os encontros inesperados foram sucedendo e até o edificado românico da região nos impressionava, como esta igreja que na parede tinha Adão e Eva. Claro que havia sempre tempo para fazer novas amizades. Adoramos visitar o Parque Nacional do Gerês e esta viagem foi mais um pretexto para descobrir novos trilhos, saborear algumas amoras selvagens. O Gerês fica sempre no nosso coração. E percorrer o Planalto do Gerês com o pessoal da Jance Nature que nos proporcionou uma estadia espetacular nesta região que tem tanto para oferecer em vida selvagem, em edificado megalítico, o não acabar de experiências que ficarão para sempre gravadas nas nossas memórias. Até porque terminámos com o almoço recheado de comida regional. Esta viagem ainda se mantinha pelo Gerês, agora no Santuário da Nossa Senhora da Penha. E poder visitar todos estes sítios com a nossa casa rolante é fantástico. Tanto que a nossa viagem vai continuar, agora a caminho das terras do Lindoso. E chegámos à aldeia dos Espigueiros, certamente uma das mais bonitas de Portugal. Pode-se estacionar a autocaravana logo à entrada da aldeia ou um pouco mais acima, junto ao castelo. E se a visita ao castelo pode ser muito interessante, não deixem de passear pelas ruas da aldeia. E para aqueles como nós vivem nas grandes cidades, passear por estas ruas será certamente um grande prazer. Mas os espigueiros são certamente um dos maiores tesouros de Portugal. Não só por terem guardado os cereais que permitiam fazer o pão, mas também como testemunho histórico da vida comunitária que se vivia nestas aldeias. Contamos mais de 50 destes espigueiros que se alinham junto ao castelo e constituem certamente um dos locais mais fotogénicos deste lindo parque que é o Gerês. Será certamente um local que vamos voltar a visitar, mas a nossa viagem tinha que continuar. Chegámos à área de serviço e estacionamento para autocaravanas da Póvoa de Lanhoso.
Inserida num parque verde, oferece tudo aquilo que um autocaravanista pode desejar. E logo ali fomos visitar o centro interpretativo da Filigrama. Estamos a partir para a viagem de terras de fronteira e em Póvoa de Lanhoso estamos muito próximos já dos Jerez. E também muito próximo das belas peças de filigrama que ali estavam expostas. E nós voltaríamos às terras dos Jerez, mas por enquanto íamos descobrindo a Póvoa de Lanhoso. E há quantos anos é que está aqui? 40 anos. O pai já era também alfaiate? O pai nem é alfaiate. O pai nem é alfaiate. O pai nem tem 86 anos. E ainda dá ainda pega na tesoura? Não, mas nem tanto, também é visão, mas já dá um pouco por aí. 86 anos é isso, é isto que as viagens têm de bom, é descobrir estes momentos. E logo ali perto iríamos descobrir um centro interpretativo sobre uma das personagens mais famosas da região. Aqui no Centro Interpretativo Maria da Fonte, em Póvoa de Lanhoso, é o local ideal para compreendermos a dimensão que as mulheres podem assumir numa sociedade. Quando deixou de se poder enterrar os defuntos dentro das igrejas, nos túmulos, e passaram a ter que ser enterrados nos cemitérios, fora da estrutura da igreja, houve um levantamento popular, aqui liderado por alguém que se chamaria a Maria da Fonte. Há várias hipóteses para quem seria verdadeiramente essa personagem, que vai dar origem a um levantamento popular que alastra toda esta região de Póvoa de Lanhoso e depois percorre o país. E será que ainda há muito mais para se descobrir por aqui? Reiniciámos a nossa viagem por terras de fronteira. Tínhamos percorrido toda a fronteira norte até ao Lindoso e agora regressámos à viagem por terras de fronteira. E para irmos a caminho da fronteira, parámos na Póvoa de Lanhoso, uma terra onde já tínhamos parado algumas vezes, mas nunca tínhamos descoberto. E é o que temos estado a fazer. E fomos visitar, aproveitamos e fomos visitar o Museu da Filigrama, que fica ali no turismo, e fomos visitar o Centro Interpretativo Maria da Fonte. Maria da Fonte, muito interessante. Teve origem aqui o movimento Maria da Fonte. Onde conversámos com o responsável pela parte do castelo aqui do Lanhoso, que é o Orlando, o Sr. Orlando, o Dr. Orlando. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o Trilho dos Moinhos. Trilho dos Moinhos. Vai começar agora mesmo. Trilho dos Moinhos do Pontido. Começa mesmo junto ao local onde as autocaravanas estão estacionadas. Segue ao longo da ribeira do mesmo nome. O castelo já esperava por nós, mas ainda havia muito para andar. E isso por enquanto não nos preocupava, até porque as imagens que o ribeiro ia oferecendo não nos permitiam largar as máquinas fotográficas. E se as imagens eram muito bonitas, acompanhadas com a música das águas a correrem por aquelas pedras, tornavam este momento único. Adoro o cheiro de hortelã. Faz-me lembrar quando era miúdo, lá na minha terra, no Seixal, passávamos nos ribeiros, apanhávamos hortelã. O perfume de hortelã é tão bom. E como fazem no Haiti. Colocávamos aqui assim na orelha, que era para ter este perfume de hortelã connosco. E a nossa caminhada lá continuava, mas agora começava-se a subir, e até as pausas para tirar umas fotos iam sendo cada vez menos. Estamos num bom caminho, Cristina. Tem sido uma epopeia. Eu não sei como é que ainda não morri. Calma que ainda tens de esperar mais uns tempos. Vamos lá embora. Continua a caminho do castelo. Que até que ao fim temos o almoço. Isso não é caminho, é uma parede. Bolas. E há quem diga que isto são férias. Nem trabalho, isto é um sacrifício. Mas enfim, é porque nós gostamos. E quem corre por gosto não cansa. Bom, não sei se este ditado se aplica lá bem neste momento, mas vamos continuar. É impressionante o tamanho do rochedo. Daí que nesta zona não havia muralhas, porque a própria Fraga era um obstáculo. Sim. É isso, e há uma coisa que eu não percebo. É porque é que eu tenho barriga.
Passa a vida a subir e descer montanhas e mesmo assim não compreendo. Isto não é bem barriga, não é? Isto é mais o depósito do bem-estar. Há quem faça depósitos bancários e eu fiz um depósito que está sempre comigo. Não tenho que pagar juros bancários, portanto o que está aqui é tudo meu e tudo o que eu tive bom na vida está aqui. Mas olha que não vai durar muito tempo, que este depósito vai acabar cada vez pior. Anda, sobe. Esta passagem aqui não é fácil. Parece Machu Picchu. Gostas de admirar a paisagem, Cristina? Os degraus são altos. Muito difíceis. Conseguiste, Cristina? Conquistámos o castelo. Este é o trilho que acabámos de fazer. Começámos junto à área de serviço de autocaravanas, na Póvoa do Lanhoso, o Parque Verde, viemos por este trilho, junto sempre aqui à Ribeira, começámos a encontrar os moinhos, virámos à esquerda e então foi do Machu Picchu português até o Castelo de Lanhoso. Foi difícil, este último percurso foi muito difícil. O castelo está colocado num dos afloramentos graníticos mais importantes da Península Ibérica. Não há na Península Ibérica uma rocha tão grande como esta que aqui está. E foi usada para construir o castelo, onde a Dona Teresa se refugiou várias vezes, a fugir da Mana, da Urraca. Pá, histórias que já lá vão há muitos anos. Há aqui um cheiro que me está a perturbar, vamos ver o que é. E depois de um trilho como este, só um brinde. Um brinde às viagens e companhias. E aos companheiros que nos E aos seguem. companheiros que cheguem. Depois umas pataniscas e uma posta de carne. A refeição estava muito boa. Mas enfim, o trabalho já chamava por nós. E depois ainda há quem diga que esta vida de aposentado que é uma vida fácil. Vamos visitar o castelo. Na altura o poder era o mais importante. Se houvesse algum tipo de luta entre família, entre um pai Eu sentado aqui nesta cadeira até me sinto quase como um nobre, o nobre do castelo. E é aí que os castelos, quando são visitados, podem ganhar vida. Aqui com o José Lopes, que vai contar o cotidiano do castelo. E as pedras começam a contar histórias. As histórias da história. Não se esqueçam, Póvoa do Lanhoso, subam ao castelo, se fizerem o trilho dos moinhos, como nós fizemos, é quase como subir o Machu Picchu, porque vir aqui pela encosta, como já mostramos aí no vídeo, é um pouco difícil, mas depois tem um bom restaurante, que é o restaurante do castelo, se não estou em erro, onde podem ter um bom repaz, como nós tivemos, e depois subam ao castelo e desfrutem do que é a história de Portugal. já trabalho aqui há 6, 7 anos e já aprendi aqui imenso com pessoas que não têm nada a ver com história. E até a Dona Teresa ficava a ouvir as histórias da história contadas pelo Dr. José Lopes. Não percam a subida à Torre do Castelo e as vistas sobre o Póvoa de Lanhoso. E depois, ao descer para a vila, não percam a visita ao santuário com várias igrejas onde podem encontrar imagens da Paixão de Cristo. E depois ainda há mais para descobrir. Vamos aqui por dentro deste túnel à procura do Castro de Lanhoso. Tem aí um corral. É engraçado que aquela casa ali é quadrangular. É diferente desta. E o curral ficava à volta da casa, não é? Ficava no centro, porque eles tinham que proteger os animais, até por causa dos animais selvagens. Força, força, vá, tu consegues. E por aqui, para além das placas explicativas, ainda podem encontrar umas reconstruções que nos mostram como era a vida na Idade do Ferro. Desta forma, até é mais fácil compreender a cultura castrense. E com isso que podemos mergulhar no cotidiano destes povos. E por aqui terminamos a nossa aventura pela encosta do Castelo do Lanhoso. Espera, não se pode terminar ainda. É que não se esqueçam, na Pastelaria Maria da Fonte
experimentar um bolo que é a Rocha do Pilar. Agora sim, podemos terminar. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.